Olá, olá, senhores e senhoritas! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou fazer uma recapitulação das principais correntes científico-filosóficas influenciadoras do movimento realista e também do naturalismo, tudo bem? Prestem atenção a isso e associem isso ao que foi dito durante a aula passada, durante o nosso último encontro virtual, porque disso dependerá a atividade que vocês deverão fazer. Tudo bem? Eu apresento a vocês, então, o positivismo de Comte. Percebam que eu resumi toda a complexidade do positivismo em uma expressão que é ciência e verdade, ou seja, para se atingir a verdade, para se construir a verdade, é preciso o conhecimento científico, tudo bem? O lema do positivismo é amor por princípio, ordem por base, progresso por meta, ok? A segunda corrente é o determinismo de Taine. Segundo Taine, raça, meio e contexto histórico influenciam e, mais do que isso, determinam o comportamento do homem. Então, o homem se porta de acordo com a sua raça, branca, preta, amarela, vermelha, o meio em que ele se originou. Ele nasceu num país africano, num país sul-americano, num país europeu, isso vai influenciar o comportamento dele. E o contexto histórico. Ele nasceu no século XIX, durante a Revolução Industrial do século XIX, ou não, ele nasceu no século XVI, durante as grandes navegações. Esse contexto histórico será determinante também do homem, do comportamento humano, ok? Isso é determinismo. Terceira corrente, evolucionismo de Darwin, seleção natural. Os mais aptos à sobrevivência tendem a se manter, enquanto aqueles que são menos aptos, aqueles que são mais frágeis no ambiente natural, né, o meio dos seres vivos, tendem a desaparecer. Isso se aplica nas obras realistas e principalmente nas naturalistas às relações humanas. Os mais ricos tendem a permanecer no poder, tendem a se manter vivos, tendem a transmitir a sua riqueza à sua descendência, enquanto os mais pobres morrem, enquanto os mais pobres desaparecem. Os mais pobres servem aos interesses dos mais ricos, ok? É uma mistura de evolucionismo com socialismo, que é a quarta corrente científico-filosófica importante para a compreensão do realismo e do naturalismo, ok? Socialismo de Marx e a luta de classes. Uma das expressões que identificam esse socialismo marxista é proletário de todos os países univos. Proletários, operários, os operários no contexto alemão, do qual Marx parte para a sua análise social e econômica, é um contexto em que os proletários, ou seja, os operários das indústrias, eram ou faziam parte da classe social oprimida pela burguesia. E ele defende, então, a união desses mais frágeis contra os mais fortes, a fim de se chegar a uma sociedade ideal, ou pelo menos ideal, segundo a visão dele, ok? Essas quatro correntes, então, influenciam as obras realistas e as obras naturalistas, ok? Umas mais, outras menos do que as primeiras, tudo bem? A tarefa de casa de vocês, pessoal, consistirá na análise desta imagem. Essa fotografia foi feita por um fotógrafo brasileiro, ok? Ela foi feita na cidade de São Paulo e separa um condomínio de luxo do bairro do Morumbi de uma favela, a favela de Paraisópolis. Percebam só as discrepâncias contempladas por essa figura, que não é uma imagem montada, não é uma montagem, ok? De fato existe isso aqui, existiu isso aqui. E com base nesta imagem, então, vocês vão fazer a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem. Vocês vão escrever um conto inspirado nesta fotografia, ok? De um lado, um condomínio de luxo no bairro do Morumbi e de outro, a favela de Paraisópolis. Na próxima aula nós falaremos um pouco melhor a respeito disso. Gustavo, qual é a relação entre isso e realismo? Esse tipo de desigualdade é o tipo de desigualdade contemplado em muitas obras naturalistas e em algumas obras realistas também, ok? Essas obras realistas e naturalistas são obras de denúncia, de crítica social, econômica, política, ok? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão
escrever um conto. Então, redija um conto entre 15 e 30 linhas, baseado na imagem anterior. Gustavo, o que é um conto? Um conto é uma narrativa, uma história. Vocês vão contar uma história inspirada naquela foto. Tudo bem? Um conto é uma história com poucos personagens. A história gira em torno de basicamente um acontecimento só. Então não podem ser tantos acontecimentos assim. E o enredo dela, portanto, é um enredo mais simplificado, ok? Ela tem início, meio e fim, sem muitas variações, sem muita complexidade, tudo bem? Isso é um conto. Então, um conto baseado na imagem anterior, com a presença de pelo menos, ou de ao menos 2 personagens, tudo bem? 2 personagens. Pode haver mais personagens? Pode, tudo bem? Mas pelo menos 2. De cunho realista, então tem que ser um retrato literário daquela realidade apresentada pela fotografia, com a abordagem de uma das correntes científico-filosóficas influenciadoras do realismo e do naturalismo. Esse é o grande desafio. Ah, Gustavo, eu quero contemplar o socialismo. Não, eu quero contemplar o determinismo. Não, o positivismo. Não, o determinismo. Né? Eu falei de determinismo já? Enfim, uma daquelas 4 correntes científico-filosóficas que eu acabei de apresentar para vocês, tudo bem? Eles não vão descrever a corrente, não vão fazer um texto dissertativo. Ah, no socialismo defende-se tal coisa. Não, não é isso. Ao longo da construção da história, vocês vão tratar, por exemplo, da luta de classes, ou do evolucionismo, a seleção natural, né? Faltou falar do evolucionismo, lembrei. Então, vocês vão escolher uma ou mais, podem ser 2, se vocês quiserem, mas de pelo menos uma daquelas correntes no conto de vocês. Na próxima aula, eu gostaria de que alguns de vocês fizessem a leitura dos seus contos, para a gente continuar falando sobre realismo e naturalismo. Tudo bem? Então, essa será a tarefa de casa de vocês, ok? Qualquer dúvida, não hesitem em me contatar. Mandem um e-mail para mim, gustavo.cardoso@sebsa.com.br. Eu terei o maior prazer de responder a vocês, ok? Obrigado pela atenção, bons estudos, um bom conto para vocês e até a próxima aula. Beijos!